Bom sábado. Gente, essa água aqui é para mim? É. Tem duas, né? Vocês dão licença, vou dar uma para minha esposa aqui? Que ela tá grávida, tá com uma sede danada. É. Aí a outra fica aqui. Aí se precisar, tá guardado. Muito bem. É bom estar com vocês mais uma vez. Eu estive aqui numa quarta-feira, acho que algumas 2 ou 3 quarta-feiras atrás, e no sábado retrasado, se eu não me engano, eu vim aqui também. Eu e o Beto temos trabalhado muito, né? Fazendo visita. Encontrei por aí também o Demétrio, o Aderaldo. Então, assim, a gente vai encontrando o povo, né? Então, é muito bom estar aqui agora falando para vocês. Vamos fazer uma oração antes da gente começar? Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor é sempre bom conosco e o Senhor nos deu esse lugar maravilhoso para congregarmos. Por favor, que Teu Santo Espírito esteja conosco em tudo que formos ver agora e que o Senhor nos dê sabedoria para entendermos a Tua mensagem. É isso que eu te peço em nome de Jesus, amém. Pois bem, olha só que interessante, nós somos adventistas do sétimo dia e nós temos uma missão, nós somos uma igreja diferente, né, das outras em geral, somos evangélicos, mas temos muitos pontos diferentes. De certa forma, nós não temos por aí uma fama tão boa, não é? Algumas igrejas são um pouco mais próximas, outras nem tanto. Mas a realidade é o seguinte, nós dizemos que tiramos todas as nossas crenças com base na palavra de Deus, correto? E se nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade, então nós estamos corretos, não é verdade? Agora é o seguinte, uma coisa muito importante e que todos nós adventistas devemos nos atentar, devemos tomar cuidado, é que Jesus disse que no fim dos tempos, até mesmo os escolhidos seriam enganados. E enquanto a gente estava tendo a nossa escola sabatina, eu recebi um artigo interessante aqui. Vou abrir para vocês, porque nesse artigo estava... Olha o título, né? Interessante. Evangélicos ensinam como lidar com adventistas do sétimo dia. Interessante, né? Então eu fiquei lendo aqui, eles falam muita coisa, sabe? Eles colocam algumas perguntas e então o doutor deles responde. E assim, eu achei interessante porque eles passam por muitas coisas que nós cremos, né? Então, veja só. Eles falam sobre as crenças que são diferentes, que nós acreditamos. Por exemplo, uma das perguntas é: quais são essas doutrinas que os fazem diferentes e únicos? E eles pontuam aqui várias. Uma delas é assim: acreditam que os livros escritos por Ellen White são tão inspirados quanto a Bíblia. E da mesma fonte de autoridade que Ellen White é a profetisa para este tempo do fim, e que acreditar na inspiração de seus escritos é fazer parte da igreja verdadeira. Isso é verdade, irmãos? É verdade? Então quer dizer que os escritos de Ellen White são no mesmo nível da Bíblia? É verdade isso então, irmãos? Muito bem. Olha só. Olha o que eles dizem aqui. Uma das crenças que eles refutam: quando o indivíduo morre, está em estado de inconsciência, em um sono até a ressurreição. O inferno não existe, é o sepulcro. Então eles estão falando que a gente acredita nisso, certo? Acreditam na aniquilação total do indivíduo pecador logo após o grande julgamento final. Isso é verdade ou não?
É verdade, sem dúvida. Será? E agora? É verdade. Muito bem. Olha só. Uma das coisas que eles colocam assim, ó, acreditam, uma pergunta que eles fazem, acreditam os adventistas na Trindade? Nós acreditamos na Trindade, irmãos? Sim. Eles falam assim, ó, sim, eles acreditam. Os adventistas acreditam e defendem com força essa doutrina. A organização, entretanto, oculta que eles não criam na Trindade até 1931. Somente depois dessa data a doutrina foi reforçada. Ocultam que os pioneiros, incluindo a própria profetisa Ellen White, não criam nessa doutrina. Os livros oficiais da igreja, e até no ano de 1914, documentam com muita consistência esse fato, negado hoje por seus dirigentes. Complicado, né? Olha só. Acreditam os adventistas que Cristo é o arcanjo Miguel? Arcanjo Miguel é Jesus Cristo, irmãos? Sim, pode falar forte. Olha só, eles acreditam que Cristo é Deus, mas também o arcanjo Miguel, embora seja contraditória esta afirmação. A profetisa Ellen White sempre afirmou que Cristo era o Filho e o arcanjo. Aí eles vão falando várias coisas, né? Vejam só, para harmonizar ambos os conceitos, os adventistas hoje dizem que Cristo pode sim ser completamente divino e ao mesmo tempo ser o arcanjo Miguel. Você pode entender isso? Olha só, né? E eles fazem várias questões sobre estilo de vida, sobre mudanças doutrinárias, sobre o fato de os cristãos adventistas serem sinceros. Se eles acrescentam alguma coisa, eles falam que a gente acrescentou, olha só. Os adventistas, inclusive, criaram uma versão particular da Bíblia, na qual incluem mais de 13 mil palavras para dar respaldo às doutrinas não bíblicas, que sua profetisa insere, né? Eles falam aqui algumas coisas, né? Que nós temos 3 versões bíblicas. Pois bem, sabe por que eu li isso? Eu acredito no mesmo que o irmão está falando. Mas a minha pergunta é para você. Você conseguiria rebater essas dúvidas por aí afora? Se alguém perguntasse para você, irmão, por que você acredita na Trindade? Você sabe os textos bíblicos? Você poderia defender? O sábado? Quantos aqui guardam o sábado? Quantos aqui poderiam defender agora o sábado? Muito bom. Irmãos, isso é uma pergunta assim, eu fiz isso só para efeito, para a gente pensar, né? Para nós pensarmos. Porque o irmão que estava passando a lição aqui na frente, ele deu uma colocação muito importante. Irmãos, ele falou bem assim, aqueles que não estiverem engajados na obra de evangelização, correm sério risco de serem enganados, de se perderem. Porque Deus não nos salvou para ficarmos parados, mas sim para salvarmos, nos tornarmos pescadores de homens. Jesus não chegou para Pedro e falou, vem aqui que eu vou te salvar. Ele sim ia salvar Pedro, mas ele falou, vem que eu vou te transformar num pescador de homens. E amigos, se nós não estivermos firmemente alicerçados na palavra de Deus, qualquer coisinha dessa aqui, vai enganar. Então eu pergunto para você, você é evangelista ou não? Para você pensar. Porque hoje eu vou fazer um apelo para vocês sobre isso, sobre a questão de sermos evangelistas. Então esteja preparado. Eu vou pedir para vocês abrirem comigo lá em Êxodo, capítulo 19, versos 5 a 6. Êxodo 19, versos 5 a 6. Êxodo 19, versos 5 a 6. A gente sempre fica perguntando para o colega, né? Qual capítulo? Então eu costumo repetir várias vezes.
Então, Êxodo 19, versos 5 a 6 diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade, peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Muito bem. Aqui a gente tem, amigos, uma das instituições de Deus para o seu povo. Ele não escolheu um povo específico, e ele em toda a história do mundo sempre teve o seu povo específico. Ele não escolheu só porque eram especiais, mas escolheu com um propósito maravilhoso. Então veja só, aqui, ele está falando isso aqui, no caso é uma fala de Deus para o próprio Moisés, e que Moisés falaria ao povo de Israel. Ele fala diretamente para aquele povo que agora se tornava especial porque adquiriu uma missão de ser uma nação santa, povo escolhido, um reino de sacerdotes. E o que faz um sacerdote? Faz uma mediação. Então, basicamente, o povo de Israel foi colocado no mundo para que quando as outras nações olhassem para eles, olhassem a prosperidade que eles iriam ter, eles vissem qual que é o Deus deles. Então eles iriam se achegar e então todo o povo iria ensinar para as outras nações quem era o verdadeiro Deus. Esse era sempre o propósito. Isso aconteceu com o povo de Israel? Mais ou menos, aconteceu. Na época de Salomão, nós temos o povo numa fração. Eleonte diz que era uma fração da glória do que o povo poderia ter atingido. Então veja só, na época de Salomão, em que Salomão foi fiel a Deus, em que ele adorava, construiu o templo, fez muitos sacrifícios, os levitas e sacerdotes ensinavam a lei para o povo. Então o reino foi muito próspero, todas as nações foram dominadas pelo reino de Israel. Eles pagavam impostos, eles vinham, muitos reis de muito longe, vinham para ouvir a sabedoria de Salomão, e Salomão então testemunhava sobre o verdadeiro Deus. Então ali eles estavam cumprindo. Agora sim, imagina se Salomão tivesse sido fiel, e todos os reis que vieram depois de Salomão continuassem sendo fiéis. Então todo mundo saberia da verdade. E quando Cristo viesse, então todos o receberiam como verdadeiro Deus, como seu Salvador. Só que essa parte passou. Houveram muitos reis que não foram fiéis, ao ponto de que o reino se dividiu. Então, no lugar onde deveria ter uma nação forte, houve uma divisão. Agora, por que aconteceu essa divisão, irmãos? E esse é o ponto que eu quero chegar aqui hoje. Porque é justamente isso que nós, como adventistas, devemos tomar cuidado, porque a história deles, do povo de Israel, não é diferente da nossa. E eu vou mostrar para vocês por quê. O povo de Israel era escravo no Egito, assim como nós fomos escravos do pecado. Sofríamos em escravidão, sem o conhecimento da salvação, sem o conhecimento de Deus. Mas Jesus nos salvou com seu sacrifício, assim como aquele povo, antes de sair do Egito, antes de serem libertos, sacrificaram um cordeiro. E foram salvos do anjo da morte porque passaram o sangue nos umbrais das portas, não é? Da sua casa. E ali eles estavam seguros por causa do sangue do cordeiro. E aí eles passaram por um tempo de peregrinação no deserto, assim como nós hoje, que aceitamos a salvação que Cristo nos deu, passamos por um deserto. Com qual objetivo? De alcançar Canaã celestial, a terra prometida. E enquanto nós estamos aqui, nesse deserto, nós temos um propósito, assim como Israel tinha, de ser uma nação santa, um povo escolhido, um reino de sacerdotes. E da mesma maneira como Israel foi tentado com idolatria, com falsas doutrinas, com enganos, nós também hoje somos tentados com falsas doutrinas, enganos,
que podem nos tirar do caminho certo. E assim como Israel também desejou voltar para o Egito, nós podemos também desejar voltar para a escravidão. Isso é muito sério, não é? Então veja só, Deus ao longo da história, como eu disse, sempre teve o seu povo escolhido, desde Adão. E ele fez uma aliança com Adão, fez uma aliança com Noé, fez uma aliança com Abraão, fez uma aliança com Moisés, fez uma aliança com Davi. E quando Cristo veio, ele cumpriu todas essas alianças. Todas as promessas foram cumpridas em Cristo. Agora vejam só, relembrando algumas promessas que Deus fez. Para quem que Deus falou isso? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Foi para Abraão. Muito bem. Agora é o seguinte, quem que era essa descendência? Essa descendência, irmãos, a gente vai ver daqui a pouco. Veja só, ele faz uma outra promessa, que enviaria uma semente, não é? Através de Abraão viria um filho prometido. Quem que era esse filho prometido? Oi? Isaac, alguns falaram Jesus. Olha só, quando a gente vai lá para Davi, Deus promete para Davi que iria levantar, vamos abrir lá, 2 Samuel 7, versos 12 a 13. 2 Samuel, capítulo 7, versos 12 a 13. Então ali a gente tem uma fala de Deus com Davi, porque Davi, ele quis construir o templo, não é? Ele quis construir um santuário para Deus. Mas Deus falou o seguinte para Davi, em 2 Samuel, capítulo 7, versos 12 a 13, diz: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Então veja só, quando ele fala que vai levantar um descendente que vai estabelecer o reino, que vai construir o santuário, ele estava falando de quem? Salomão, não é? Eu pergunto mais uma vez, quem era aquela descendência de Abraão? Quem era o filho da promessa? Quem que era esse descendente de Davi? Vejam só, amigos, eu vou responder essas perguntas no final. Porque, de fato, a descendência era o povo de Israel. O filho da promessa era Isaac. Esse descendente de Davi era Salomão. Mas ele não estava falando só deles. Quando Deus olhava para esses seus escolhidos, ele tinha uma visão muito mais ampla, muito maior. E a gente vai começar a entender isso lá nas promessas que Deus faz para o povo de Israel. Abram comigo agora em Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio, capítulo 7, versos 6 a 8. Vejam só, nós estamos então, nós vimos no começo que o mundo de hoje mostra muitas mentiras, muitos enganos. Nós lemos inclusive alguns enganos, inclusive contra a nossa doutrina, contra as nossas crenças. E a gente começou a se perguntar, como é que eu vou me preparar para esses enganos? O que devo eu fazer? E nós vimos que Deus, em todos os momentos da sua história, teve um povo escolhido. E esse povo escolhido tinha uma missão. Vejam só, Deuteronômio capítulo 7, versos 6 a 8 diz o seguinte: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu, para que lhe fosses o seu povo próprio. De todos os povos que há sobre a terra, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, porque éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então, olha só, Deus está falando o seguinte, olha, vocês foram escolhidos,
Mas não é porque vocês são especiais, porque vocês eram grandes, porque vocês eram os mais fortes. Pelo contrário, vocês eram os menores, os mais frágeis. E quando a gente olha para essa passagem, a gente pode se identificar. Porque nós somos ou não o povo de Deus? Somos. E quando nós olhamos para o início da nossa história, lá com os pioneiros, em 1844, poucas pessoas decepcionadas começaram uma obra que não tinha prédio, não tinha igreja. Para vocês terem uma noção, amigos, eu vou contar para vocês como começaram as primeiras conferências. Eu acho muito interessante que eles estão contando as histórias aqui dos pioneiros para as crianças. Isso é muito importante, porque veja só, quando aconteceu a decepção, houveram alguns que se mantiveram firmes, que oraram, mesmo em frente a muitas pessoas que vieram para tirar sarro da cara deles, não é? Veja só, eles estavam esperando que Jesus ia voltar e de repente Jesus não voltou. E um casal específico, Ellen White e Tiago White, eles em 1844 ainda não eram casados, mas em 1845 eles se casaram. E sabe o que é legal? Eles não tinham muitas posses. Na verdade, é o seguinte, eles eram bem pobres. Tiago White, por exemplo, ele trabalhou o verão inteiro, se eu não me engano, de 1846, para conseguir $40. Ele trabalhou todos os dias de sol a sol, ceifando o feno. Ele tinha dores terríveis nas costas por causa disso. Ele trabalhou também uma parte desse período como lenhador. Então, ou ele estava ceifando o feno o dia inteiro, ou ele estava cortando lenha. E aí, sabe para que eles usaram esse dinheiro? Para custear as conferências que eles fariam durante os próximos meses. Sobrou apenas $1 para que eles pudessem fazer uma roupinha para o bebê, que era recém-nascido. Sabe o que é mais interessante? Que o bebê deles tinha poucos meses de vida. Então, imagina, o bebê frágil, a gente pensa, vamos dar um tempo, né? Porque temos que cuidar. Se a gente for viajar, o bebê não vai suportar a viagem. Então, a gente vai ter que esperar um pouco para nós continuarmos o nosso ministério de pregações. Porque ou eles iam viajar, ou eles cuidavam da criança. Se eles fossem viajar, eles iriam ter que deixar o bebê com um casal de amigos. Agora, quantos aqui deixariam o seu próprio filho com um outro casal, só para ir pregar o evangelho? E eles não iam ficar pouco tempo, não, eles iam ficar alguns meses fora. Sabe o que aconteceu? Porque Ellen White e Tiago White não queriam ir. Deus deu uma doença para o filho. E aquele menino ficou doente, quase a ponto de morrer. E Deus falou com Ellen White assim, olha, se vocês não forem, o bebê vai morrer. Porque vocês precisam aprender a confiar em mim. Porque sou eu que dou tudo para vocês. E vocês estão passando agora por essas dificuldades. Porque vocês estão sendo preparados. No futuro, vocês enfrentarão dificuldades espirituais tremendas. E se vocês não forem fiéis agora, vocês não estarão prontos. E era um teste de Deus. E sabe o que ela fez? E Tiago White fizeram? Deixaram o bebê, recém-nascido, na casa de alguns irmãos. E passaram uns meses fora pregando o evangelho. O resultado disso, irmãos, é isso aqui. Não é? É que hoje você tem a verdade. Então, nunca desprezem. A gente tem nesse verso aqui, não é? Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos. Deus não escolheu você porque você era o melhor, porque essa igreja aqui é gigante, tem uma larga influência nesse bairro. Talvez, se a gente olhar aqui no bairro, eu tenho igrejas muito mais prósperas. Mas Deus escolheu vocês, porque vocês têm a verdade.
E se vocês confiarem no Senhor, veja só. Voltando um verso aqui, né? Porque tu és povo santo de Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosseis o seu povo próprio e de todos os povos que há da terra. Sabe o que vai acontecer quando você confiar em Deus como seu Senhor verdadeiro? Vamos lá para Deuteronômio 10. Só algumas páginas à frente, Deuteronômio 10, versos 17 a 19. Deuteronômio 10, versos 17 a 19. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz com acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama ao estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Agora venham comigo em Deuteronômio 28, versos 9 a 14. Deuteronômio 28, versos 9 a 14. Olha só. O Senhor te restituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro do céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que te ordeno hoje, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servirdes. Então, o povo de Deus é para ser cauda ou é para ser cabeça? O povo de Deus é para ser cauda ou cabeça? Cabeça. Pois bem, o povo de Deus vai emprestar ou dar emprestado? Vai emprestar. O povo de Deus vai ter abundância ou vai ter pobreza? Abundância. Para quê? É para você ser rico? Para você ter, né? Então veja só, né? Exatamente. A gente leu lá no capítulo 10 que nós devemos ajudar ao estrangeiro, ao pobre, à viúva, ao órfão. Isso é que é ser cabeça. É liderar as outras nações. Dar emprestado o quê? A verdade. Dar a quem precisa. Vocês estão vendo qual que é o seu propósito? E muitos de nós vamos esquecendo o nosso propósito, quando nós deixamos também uma coisa muito importante que ele falou aqui. O Senhor te porá por cabeça, não por cauda, e só estarás em cima nem debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda. Sabe o que ele está falando aqui? Que não existe brecha. Aqueles que são, de fato, o povo de Deus, que são cabeça e não cauda, eles só são isso, porque eles são estritos, servos de Deus, fiéis. Eles não estão preocupados com as suas próprias preferências, com os seus gostos. Eles estão preocupados se eu posso ir até aqui, porque Deus diz, não é nem para a esquerda, nem para a direita. Eles não estão interessados em arrumar confusão por picuinhas. Eles estão preocupados em ser fiéis a Deus,
para que sejam uma boa influência neste mundo. Então, eu lhes afirmo, irmãos, quando Deus falou para Abraão que haveria uma nação, que seria bênção a todas as famílias da terra, ele não estava falando só de Israel, ele estava falando de você, que está aí sentado agora. Ele sabia, ele olhava, porque veja só, o povo de Israel podia ser contado, porque lá falou, né? Olha para as estrelas do céu, tenta contar, olha para a areia do mar. Dava para contar o povo de Israel? Lógico que dava, pô. Tem um livro chamado Números aí na Bíblia. Agora, o que não dá para contar? Todos aqueles que aceitaram a Cristo como seu Salvador. Sabe por quê? Quem que é o filho da promessa, que traria paz? Porque Isaac não foi sacrificado naquele altar. Foi o cordeiro, a providência, não é? Então, quem é o filho da promessa de Abraão? É Jesus Cristo, na figura de Isaac. Quem que era o descendente prometido a Davi, que estabeleceria o seu santuário e o reino eterno? Porque o reino de Salomão não foi eterno, passou. Mas o reino de Cristo, que está no seu coração, é eterno. E todo aquele que guarda os mandamentos e tem a fé em Jesus, também passa a ser nação santa, raça eleita, reino de sacerdote. Irmão, o seu propósito é muito grande. E aí eu pergunto, você é evangelista? Porque se você quer ser essa nação santa, se você quer ser esse reino de sacerdote, você não deve guardar tudo para si. Porque esse foi o grande erro de Israel. Guardou tudo para si. Não é? E por isso que eles se desviaram. E quando a gente começa a ficar muito aconchegado, né? Não. Depois, talvez semana que vem, agora eu estou com muito compromisso. Agora não é um bom momento, eu estou muito triste, né? Eu e o Beto, a gente foi visitar algumas pessoas, e a gente encontra isso em qualquer lugar. Pessoas que deixaram a verdade, porque tinham planos materiais. Que tristeza, não é? Então, a pessoa troca ser cabeça para virar cauda. Ela troca a abundância para poder dar emprestado, para ficar emprestando. E quando nós, não se enganem, essas pessoas que estão lá fora não são diferentes de nós, que estamos aqui dentro, mas estamos acomodados. Porque é muito confortável nós ficarmos aqui, nos nossos bancos, ouvindo boas músicas, dentro de casa, assistindo um bom filme, ganhando o nosso dinheiro. E eu vou falar um negócio para vocês, irmãos, não é só porque tem pessoas aí precisando. A gente sempre fala assim, né? Nós precisamos ir falar para o mundo porque as pessoas estão padecendo. Isso é verdade. Tem muita pessoa morrendo em miséria. Não só em miséria material, miséria espiritual. As pessoas estão ficando doentes. Por que as pessoas têm tantos problemas nas suas famílias? As famílias estão sendo arrebentadas. Porque existem tantos jovens se perdendo, pessoas se envolvendo com coisas ruins. Porque falta o Espírito Santo na vida delas. Falta a verdade. Mas hoje eu não estou aqui para falar isso para você, que você precisa lá chamar elas. Eu estou aqui para falar que você precisa disso. Para que você não fique igual a elas. Porque talvez nós estejamos ficando sem o Espírito. Porque não buscamos mais lá fora. No serviço. Sendo uma nação santa. E aí eu pergunto para você, se alguém viesse hoje e lhe inquirisse a sua fé, que resposta você daria? Ah, pastor, mas eu não sou bom pregando a mensagem.
Eu vou abrir com vocês aqui, a gente já está indo para o final. João, capítulo 1, versos 35. Verso 35. João 1, verso 35, irmãos, vai contar um trechinho da história de um apóstolo. Um apóstolo que, na história dele, a gente vai poder aprender algo muito importante. João, capítulo 1, a partir do verso 35, diz assim: No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, onde assistes? Onde você dorme? Onde você mora? Respondeu-lhes, no verso 39, Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Bom, enfim, o resto você pode ler em casa. Mas aqui a gente é apresentado para André. No verso 40 aparece André em cena. E André, ele percebe do lado de quem que ele estava. Ele vê que Jesus era o Messias. Ele vê que ali estava o verdadeiro tesouro. Sabe quando Jesus conta aquela parábola lá da pérola? Todo mundo aqui conhece essa parábola, né? O sujeito ele encontrou uma pérola, ele era muito rico e viu que aquele tesouro era muito valioso. Ele vendeu tudo que tinha para poder comprar a pérola. Isso é uma história que para mim nunca fez sentido quando eu era criança, sabe? Tinha até a fitinha que eu colocava para assistir. E eu olhava, achava muito legal essa história, mas eu não entendia. Porque na minha cabeça era assim, poxa, o sujeito já era muito rico. E no desenho, mostrava ele numa carrocinha toda furrebinha, porque ele tinha vendido, ele tinha um palácio gigantesco, né? E ele estava numa carrocinha furrebinha, aí ele faz uma fogueirinha debaixo de uma árvore, ele ia dormir. E aí ele tira do bolso assim, fica olhando a pérola, fica admirando ali. E eu ficava, ele trocou um pelo outro, né? Se a pérola valia o outro era um pouco melhor, né? Porque pelo menos ele ia ter onde dormir. E quando eu fui crescendo, eu comecei a entender que quando Jesus contou essa parábola, ele estava contando também a história de André. E a história de todo aquele que segue a Jesus. Porque, de certa forma, aquele que segue a Jesus, ele começa a se desprender das coisas materiais. E parece que ele está perdendo, não é? Mas, na verdade, contemplar o tesouro, como estava lá no desenho, era a coisa mais preciosa. Tanto é que André deixou tudo que ele tinha. E mais, aqui está o ponto da virada. O que ele foi fazer? Ele era irmão de Pedro. E ele foi na hora correndo chamar Pedro. E quem que era Pedro? Quem que se tornou Pedro? Simplesmente um dos maiores apóstolos, um dos maiores evangelistas que esse mundo já viu. Então veja só, André era ou não evangelista? Tem algum sermão de André aqui na Bíblia? Não tem. Mas o que ele era? Um evangelista da amizade. Pastor, eu não sei pregar igual Pedro. Mas não estou pedindo para você ser igual Pedro. Não é porque alguns estabeleceu como ministros, alguns como pastores, alguns com espírito de profecia, alguns PVP, papapá. Mas tem um dom que é para todo mundo, que é o dom do amor. E amigo, todo aquele que segue os mandamentos de Deus como a gente viu, sem se desviar nem para a esquerda, nem para a direita, ele passa a ser um evangelista, porque Deus coloca nele um espírito diferente. Então, aqui está o nosso exemplo. Sermos como André. Se isso não bastar para você, o Jonas tem um vídeo ali, eu vou pedir para ele colocar. Eu vou falando, você vai colocando. Pode colocar aí a qualquer momento, eu paro de falar. Mas aqui vai ter um vídeo, porque, amigos, nós nunca devemos duvidar do nosso potencial.
como pregadores da palavra de Deus. Aqui vocês vão ver um exemplo moderno. Eu mostrei para vocês um lá do passado, né? André. Agora pode pôr aí. Agora um de hoje em dia. Eu comecei a atender o Marcos quando eu cheguei aqui no ano de 2008. Ele era um dos pacientes que recebia uma listinha, né? E ele era um deles. E inicialmente o Marcos, ele é bastante emotivo, ele chorava bastante nas sessões. Mas ele também falava de Deus assim com uma forma convincente, uma forma alegre, com muito entusiasmo. E eu sempre ouvia o Marcos, né? Eu sempre gostava de ouvir o Marcos porque ele contava aquilo com bastante entusiasmo. Na verdade, assim, no começo eu duvidava, achava, eu digo, mas ela não vai se interessar assim por um, né? É um assunto que também me interessava e a maneira como ele falava, assim, ele se emocionava bastante, eu via que aquilo era sincero. Ele falava com convicção, não falava da boca para fora. O grande pregador em questão é o Marcos, 22 anos, portador da síndrome de Waardenburg tipo 2. É uma síndrome muito rara, o Marcos não tem, assim, grande comprometimento, mas ele tem algumas características dessa síndrome. A despigmentação da pele, a deficiência mental leve, mas tem. Mas e daí? Quem disse que alguém com deficiência mental não pode falar de Deus? Uma vez ele falou isso, que eles iam que os adventistas iam sofrer porque viria uma lei. E eu não sabia nada disso, né? Porque eu era católica, eu não sabia dessa coisa. Eu ficava assim, mas como hoje em dia é tão... como é que é? Se respeita tanto os valores, os direitos das pessoas. Por que eles vão sofrer se eles não são submetidos à Igreja Católica? Daí, aí isso começou. Uma vez ela me perguntou sobre o que é essa lei dominical uma vez. E o que você respondeu? É o final dos tempos que vai surgir. O que você fazia quando você não sabia responder o que ela perguntava? Eu vinha até a minha mãe e falava para ela, daí ela ia até lá e na sessão de massagem ela respondia as perguntas da Rosa. Aí entrou em cena a dona Yolanda para continuar explicando o que o filho não conseguia. Mas já que a psicóloga queria saber demais, o jeito foi um método mais definitivo: o grande conflito. Eu olhei para ela e pensei, puxa vida, esse é um assunto assim que é o último que você explica para a pessoa, não o primeiro, né? Quando eu falei da senhora White que esse livro ia explicar melhor sobre a lei dominical, ela se interessou pelo livro, ela se interessou pelo assunto. Aqui eu acredito que eu comecei a querer saber mais mesmo, né? Aí eu acredito que se eu não tivesse lido O Grande Conflito, eu não teria mudado. Foi decisivo para mim. Claro que o estudo bíblico depois foi interessante, né? Muito interessante, mas eu penso que O Grande Conflito foi fundamental. Eu li aquele livro com uma avidez, eu comecei a ler e não queria mais parar. Por quê? É porque respondeu dúvidas básicas que eu tinha. O resultado da sementinha que o Marcos plantou foi o batismo da sua psicóloga. A doutora Rosa aceitou a Cristo e aprendeu do seu paciente que disposição de pregar não depende de inteligência, mas de submissão. E que deficiente, louco mesmo, é quem rejeita essa mensagem. Eu imagino que Deus pode se servir de qualquer membro, de qualquer instrumento para falar. Não é isso? Deus me deu capacidade. Pra quê? Para falar do amor dele. E por que você acha que você tem capacidade de falar do amor de Deus? Por causa que Deus está me dando muita sabedoria. Que quando que eu tô sozinho no meu quarto, eu sempre peço muita sabedoria para ele, para fazer a obra dele. Porque aí além da terapia, eu pude evangelizar ela na terapia também. Você que fez terapia nela? Eu que fiz terapia nela. É uma felicidade assim que não tem explicação. É um assunto que não tem explicação. Ou melhor, que tem explicação. É só pelo poder de Deus, porque eu sei que pelo Alexandre, né, jamais ele sozinho, né, faria isso.
Mas eu sei que Deus tem usado muito, muito o Alexandre. Não só com a Rosa, muitas outras pessoas, né? A família veio buscar um serviço e me trouxeram um outro bem maior. Aí tá uma estrela na minha coroa. Por causa que eu não pensei que eu ia conseguir converter uma doutora. Eu acho que todo mundo pode fazer esse trabalho. Por que você acha isso? Porque esse trabalho é só a gente saber andar nos caminhos de Deus e saber a hora exata de falar as coisas certas na hora exata. E é ele, um aluno da APAE, que resolveu pregar e distribuir livros missionários. Pelo convite e amizade do Marcos Alexandre, outras 15 pessoas resolveram montar um pequeno grupo de estudo da Bíblia. E ele mesmo dá estudo para outras 6, com a ajuda de um garotinho, que lê e responde as perguntas para ele. E essa ajuda é necessária por um motivo bem simples. Quantos livros você já leu? Nenhum, porque eu não sei ler. E você deu um livro para ela? Pra ela ler, que eu sabia que aquele livro ia fazer diferença na vida dela. Você não leu ele? Não li, mas me falaram, se você quer converter uma pessoa, dê um bom livro para ela ler. Eu acho que eu vou ser evangelista. Porque eu amo falar desse meu Deus. Porque mesmo a fé que eu pratico, eu quero que essas pessoas pratiquem também. Quero ser evangelista. Ele é um grande evangelista. Essas crianças como o Alexandre e outros meninos que a gente vê, eles não têm dificuldade para aceitar ninguém. E as pessoas que se dizem normais têm dificuldade para aceitar eles. Então isso é muito triste, né? A linguagem do amor, qualquer pessoa entende. Não precisa ter nem inteligência ou sabedoria. A linguagem do amor eles entendem. Porque para Deus nada é impossível. E aí, quem aqui tá tocado? O coração fica quentinho, né? Amigos, só Deus sabe o quão longe você pode ir. Deus sabe quantas estrelas Ele já está colocando na sua coroa. Ele já está preparando, né? Ele está preparando um lar para que nós moremos com Ele. E Ele também está preparando a nossa coroa. Você viu o que Ele falou? Ela é uma coroa. Ela é uma estrela na minha coroa. E Ele pode colocar as suas também. Amigos, eu vou fazer agora um apelo para vocês. Eu quero que você pense muito. Muito assim, né? Em 10 segundos também. Nós vamos fazer uma campanha evangelística aqui no mês que vem. E eu sei que você conhece algumas pessoas. Que você tem amigos, que você tem familiares, que você sabe que precisam ouvir a palavra de Deus. Você não vai fazer isso por eles. Você vai fazer isso por você. Porque você precisa ser salvo. Porque você quer ser essa nação de Deus. Eu tenho aqui um cartãozinho muito simples. Você viu? Ele falou, a linguagem do amor qualquer um entende. Isso aqui. Eu falei, quem aqui é evangelista? Todo mundo pode ser. É um evangelista da amizade. Aqui, meu amigo, você vai fazer a mesma operação que André fez com Pedro, seu irmão. Você vai olhar ao seu redor, na sua casa, no seu bairro, no seu condomínio, não sei, no seu trabalho. Você vai ver as pessoas, seus familiares, 5 pessoas, 3 pessoas, e você vai escrever o nome delas aqui. Sabe aquele irmão que você é mais chegado aqui na igreja? Junta com ele. Você vai fazer isso também. Vocês vão orar por essas pessoas. Você não vai fazer nada com essas pessoas por enquanto. Você vai orar por elas. Quem aqui pode orar?
Todo mundo pode. Muito simples. Você vai escolher o nome. Meus irmãos, pelo amor de Deus, você vai escolher o nome de 5 pessoas e você vai orar por elas. Você vai dar uma bênção para elas. Sabe o que você vai fazer depois? Dá estudo bíblico, né, pastor? Você vai convidar elas para ir na sua casa. Você vai servir um chá, você vai servir uma bolacha, um lanche, um almoço. Servir um jantar. Vocês vão assistir um filme juntos. Vocês vão tomar um sorvete, tomar um açaí. Você vai conversar com elas. Você vai fazer uma amizade. Aí depois, quando vocês forem bem amigos, bem próximos, aí depois você vai fazer o convite para ela. Para vir aqui e ouvir a palavra de Deus. Se você estiver disposto, você pode também dar estudo bíblico. Você pode chamar alguém aqui que você sabe que dá estudo bíblico, vai junto com você. A gente pode te ensinar. Mas tudo começa, irmãos, com uma oração e uma amizade. O meu apelo é para que quem estiver aqui disposto de ser um evangelista, de ser parte dessa nação, quem quiser, vai vir aqui para pegar um cartão, para escrever o nome dessas 5 pessoas que você já está pensando agora. E para você fazer uma dupla de oração. Quantos aqui estão dispostos? Quero que venham aqui comigo, porque eu vou orar para você receber uma bênção especial. Você pode vir agora, os que quiserem. Aqui. Isso. Beto, vai distribuindo, por favor. Amigos, isso é um convite, não é para uma grande missão, é para a sua salvação, é para a sua missão, isso aí é a sua coroa. Nós vamos fazer uma oração. Juraci, eu sei que você preparou uma música, mas eu quero que você cante comigo o hino. A gente pode cantar um hino? A gente canta junto aqui? Beleza. Vamos fazer uma oração. Todo mundo pega o seu cartão. Pode chegar mais pertinho. Vamos ficar pertinho aqui, pessoal. Oremos. Pai querido, nós estamos aqui num sábado de manhã. Logo vem o almoço. Nós podemos ouvir nesse silêncio o som de pessoas passando lá fora. Nós estamos aqui, Pai, porque nós descobrimos que o Senhor é o nosso Salvador. E nós o aceitamos, graças a Deus. E nós reconhecemos, Pai, que o Senhor tem um propósito imenso para a nossa vida, que é de conquistarmos pessoas para o Teu reino. O mundo não vai gostar. Satanás está furioso conosco. Mas, Pai, nós rogamos por misericórdia que Teus anjos nos protejam, que Teu Santo Espírito vá à nossa frente, guiando o nosso caminho, para que a gente vá com as pessoas certas, que nós tenhamos o Teu poder para a nossa salvação e para a salvação deste mundo. O Senhor logo voltará e nós queremos estar neste reino contigo, Pai. É isso o nosso pedido. Entregamos a nossa mão agora, a nossa vida, e essas pessoas que estão na nossa mente, nas Tuas mãos, porque nós vamos evangelizá-las com amor, com amizade, com nossas orações. E assim, Pai, nós pedimos, em nome de Jesus, amém. Amigo, você pode voltar agora para o seu lugar, vamos cantar uma música juntos. O hino 48, por favor. Pode pegar o microfone aí, Juraci, vai cantar comigo. E no 48. A gente cantou. Foi isso que a gente cantou. Quer dizer, a equipe de louvor pode vir junto aqui. A equipe de louvor. Ao descer sobre nós o poder do
Espírito de Deus, nosso ser, nossa voz, com poder proclamarão os atos seus. O mundo há de ouvir que Jesus irá voltar, com poder e grande glória irá reinar. O Espírito de Deus, através do nosso amor, levará a todo mundo Cristo Salvador. Ao descer sobre nós o poder do Santo Espírito de Deus, nosso ser, nossa voz, com poder proclamarão os atos seus. O mundo há de ouvir que Jesus irá voltar, com poder e grande glória irá reinar. O Espírito de Deus, através do nosso amor, levará a todo mundo Cristo Salvador. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Em nome de Jesus, amém.